Veja os destaques desta edição da PCD TV. Projetos de cooperação que ajudam a melhorar o resultado do profissional da odontologia. Qualidade de serviços e atualização profissional. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. A APCD TV está levando a cada semana um pouco do trabalho e da história das escolas de aperfeiçoamento profissional da APCD. No programa de hoje, você vai ver que qualidade na prestação de serviços e atualização profissional permanente são algumas características da EAP, a CDC Campinas. 25 de setembro de 1926. Em 78 anos, Campinas, a metrópole brasileira dos serviços, mudou muito. 2 obras continuam de pé, fortes e melhores a cada década. O Jequitibá, símbolo das gerações campineiras, e a Associação dos Cirurgiões Dentistas, um dos redutos da ascensão do conhecimento humano. Campinas tem a 3ª maior praça bancária do país. É a 5ª na tributação federal, a 3ª em concentração industrial e uma das primeiras a ter uma escola de aperfeiçoamento profissional para dentistas. A EAP tem 22 anos de história, quase 2.000 sócios e atende por mês 1.000 pacientes. São dados estatísticos que mostram tradição, engajamento e grandeza. Campinas é a maior região de tecnologia de ponta do país. A EAP não poderia estar desaparelhada nesse contexto. Favorece e muito. Primeiro que a própria cidade já é um ponto de referência regional, estadual e nacional. Com isso também traz para a EAP da CDC esse mesmo aspecto de ser uma referência. E nós somos uma referência tanto para a região quanto para o estado de Minas, principalmente o sul de Minas, o norte do Paraná e uma parte do Mato Grosso, que é o nosso alvo para cursos, para as nossas divulgações de curso e do pessoal que frequenta a nossa EAP. Por isso a sofisticação é tanta que as 3 clínicas, salas, recepção são monitoradas 24 horas por computador. Toda a burocracia que envolve a escola e a própria associação estão informatizadas. O aluno da EAP tem lanchonete e restaurante, estande de materiais odontológicos e um dos melhores QGs em termos de corpo docente. Hoje nós exigimos para que seja professor que primeiro ele faça um cadastramento, é um cadastramento exigente em termos de pontuação. Então, para ser, por exemplo, um professor assistente, não basta ser especialista. Ele tem que ser especialista e pelo menos ter publicado alguns trabalhos. Para que ele possa ser coordenador de curso de aperfeiçoamento, ele precisa ser, no mínimo, um mestre, mas não basta ser só mestre, ele precisa ter publicado também trabalhos. Para que ele possa ser coordenador dos cursos de especialização, ele precisa ser mestre ou doutor, mas nós exigimos mais do que isso, ele precisa ter publicado trabalhos. Então nós exigimos que sejam professores que já têm uma vivência tanto de docência quanto de pesquisa e que já sejam reconhecidos no nosso estado e nacionalmente para que ele possa ser selecionado para ser professor da nossa casa. Na distribuição física, a EAP prima pela estrutura globalizada. Um laboratório de prótese, um com negatoscópio, sala de raio-x, de esterilização. São 3 salas de aula, cada uma com 60 lugares. A sala de cirurgia com câmera permite que uma intervenção seja assistida simultaneamente pelos alunos. A locadora de fitas tem um vasto material didático, a R$1 por fita. A EAP tem 36 consultórios para suas aulas práticas. A biblioteca pode aqui ser chamada de centro de pesquisa. Aqui dentro da EAP, essa informação ela chega primeiro? Chega. As escolas, as associações são os primeiros pontos de acesso a essas informações novas, né? Onde a gente tem condição de reuni-las e colocar à disposição do cirurgião dentista. Essa aqui é uma das salas do Departamento de Informática da CDC. Ela é ligada à rede mundial de computadores, à internet. Mas um dos serviços mais usados pelos alunos da EAP é o da Biblioteca Central Informatizada.
Essa biblioteca contém todos os artigos publicados por todas as universidades do mundo. Esses artigos, aliás, estão aqui, em CD-ROM. E essa consulta é de graça. E se a pessoa quiser uma cópia desse material, o que ela faz? Pode ser imprimida ou gravada em disquete. Isso também é de graça? É gratuito. Olha, na velocidade que a informação é gerada hoje, um segundo que você perde, você já está desatualizado. A EAP navega diariamente pela internet em busca de novas informações. A homepage da escola é uma das páginas mais consultadas na área. São candidatos aos cursos de aperfeiçoamento, atualização e de especialidades. Ao todo, são 15 cursos divididos assim. Na especialização, o aluno tem a oportunidade de escolher entre periodontia, ortodontia, endodontia, odontopediatria, dentística, prótese e implante. Na atualização e aperfeiçoamento, os cursos são de prótese, endodontia, dentística, ortodontia, ortopedia, periodontia e implante. A EAP, como seu próprio diretor define, é a associação do binômio competência e qualificação. O que esses alunos que vêm desses diversos lugares encontram aqui na EAP? Encontram toda uma estrutura de aprendizado, de ensino, de discussão da odontologia. Tudo aquilo que a odontologia moderna necessita, nós podemos oferecer aos nossos alunos. O tempo ocioso dos laboratórios de pesquisa e tecnologia das universidades pode ser usado em projetos de cooperação com a iniciativa privada. É a Universidade Empresa, um programa que pode ajudar e muito a melhorar a rotina diária do profissional da odontologia. Este é o tema de nossa entrevista de hoje, mediada pelo professor Dr. José Luiz Lage Marques, professor associado da disciplina de endodontia da FOUSP. Bom, boa noite a todos. Nós estamos reunidos frente aos colegas, a comunidade leiga que assiste o programa da TV PCD, para comentar hoje a respeito do projeto Universidade Empresa. Nós, como professores da Universidade de São Paulo, e clínicos da área da endodontia, podemos informar a todos, de uma maneira geral, que a prática clínica, no que refere aos seus resultados, ela, de alguma forma, define o caminho da pesquisa sob o aspecto da busca do sucesso. Então, essa determinação, essa definição da clínica em relação à pesquisa, passa a trabalhar na tentativa de ajustar os meios da identificação de novas medicações, de novos materiais, de novas técnicas, novos equipamentos, novos utilitários que possam, de alguma forma, canalizar o sucesso cada vez maior e buscar o sucesso cada vez maior. Importa salientar também, até como um início do nosso bate-papo, do nosso diálogo, que as universidades, elas de alguma forma recebem as verbas federais e as verbas estaduais, no sentido de compor os seus laboratórios para que esses laboratórios possam suprir as necessidades da pós-graduação, da graduação, no desenvolvimento de pequenos trabalhos, de trabalhos que possam ter a finalidade do desenvolvimento técnico, da prática, do treinamento específico e do desenvolvimento das teses de doutorado, das teses de mestrado. Na verdade, são centros de excelência e eles localizados em várias partes do Brasil, em vários centros importantes do Brasil, que aí onde residem, onde reside a possibilidade do treinamento e desenvolvimento de pesquisa. Claro está que esse equipamento, muitas vezes de alta tecnologia, passa de alguma forma a ficar ocioso e é essa área, exatamente esse momento de falta de aplicabilidade, que existe a possibilidade dessa relação importante entre a empresa e a universidade. Centros de alta tecnologia que podem, de alguma forma, resultar na avaliação, no desenvolvimento de produtos nacionais, dentro de um custo próximo à realidade nacional e com uma qualidade chancelada por professores e por orientadores da área da odontologia, da engenharia, de uma forma geral. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje,
Temos aqui, junto conosco, o professor Anselmo Boschi, o Heraldo Pasqualin, que fazem parte de um projeto de cooperação pelo interesse comum. Uma colocação que deve ser feita, onde pesquisadores e a empresa se unem no sentido de tentar buscar algo que possa melhorar o resultado do profissional da odontologia no seu dia a dia da prática clínica. E é exatamente sobre isso que eu pergunto e apresento o meu amigo engenheiro, o professor Anselmo Ortega Boschi, para contar para a gente como iniciou o projeto, de que maneira as coisas começaram a se inteirar de forma a chegarem no estágio que chegaram hoje. Boa noite. Eu venho do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos e bem na linha que o José Luiz estava comentando, tá, nós temos um departamento que recebeu alguma coisa próxima a 12 milhões de dólares em equipamentos, tá, e nós temos um centro de caracterização e desenvolvimento de materiais que só esse centro tem alguma coisa perto de 5 milhões de dólares em equipamentos. Além disso, nós somos 50 PhDs dispostos a fazer materiais que o Brasil necessita de uma forma geral. Eu, retornando ao Brasil do meu doutorado na Inglaterra, percebi a necessidade de trabalhar no desenvolvimento de materiais que tivessem a ver com a realidade brasileira. E um desses materiais, e que chama muita atenção por causa da sua aplicação na área de saúde, é exatamente o biomaterial feito de fosfato de cálcio, que é a hidroxiapatita. Então, nós percebemos que a hidroxiapatita já era utilizada como um material para substituição de ossos e para a osteointegração e aplicações desse tipo há muito tempo em muitos lugares do mundo. Entretanto, no Brasil, por um problema de qualidade, havia uma certa ressalta quanto ao uso desse material. Nós resolvemos, então, optar pelo desenvolvimento do material no Brasil, com uma qualidade compatível com a qualidade internacional, mas a um custo brasileiro. Foi daí que começou o projeto. Inicialmente, uma relação existiu entre a Universidade de São Carlos, na qualidade de pesquisador, que você é da Universidade de São Carlos, e a empresa. Eu queria que você fizesse essa colocação e esse início, né, dessa cooperação, para que a gente possa entrar com a parte de biocompatibilidade. Durante o desenvolvimento desse material, tá, nós não contávamos com um apoio, era uma linha de pesquisa nova e não tinha um apoio específico de nenhuma empresa ou de nenhuma instituição que financia as pesquisas no Brasil. Por outro lado, surgiu uma empresa, representada aqui pelo engenheiro Heraldo, tá, e que se mostrou extremamente interessada na possibilidade desse novo material. Então, nós contamos, na fase inicial, que sempre é a fase mais difícil de um projeto, com o apoio dessa empresa, exatamente porque nós tínhamos um interesse comum, que era a possibilidade do nosso parte de desenvolver esse material e da parte da empresa que o Heraldo representa, tá, de comercializar esse material. Então, foi assim que nós começamos a nos apoiar mutuamente. Esse material não tem significado enquanto ele não for testado e, por isso, surgiu, então, a interação, a necessidade da interação com departamentos que viessem a testar a possibilidade de utilização desse material e foi aí, então, que nós procuramos a Universidade de São Paulo, tá, através, então, do professor José Luiz Lage. Na qualidade de coordenador do projeto na área de biocompatibilidade, eu precisaria externar rapidamente, até pela coordenação do Centro de Estudos Endodônticos João Augusto Fleury Varela, da disciplina de endodontia da Universidade de São Paulo, que esse estilo de cooperação, além de viabilizar a possibilidade da análise, né, do desenvolvimento e da análise, propicia uma relação importante de universos, é o que eu sempre digo, né? O que é importante, o que é distante da odontologia pode não ser importante para a engenharia e pode ser muito próximo da engenharia. Então, na verdade, esse tipo de interação é muito importante para que realmente as coisas possam ser cada vez mais próximas da realidade. Agora, eu perguntaria ao engenheiro Heraldo Pasqualin, sobre o aspecto dessa relação da empresa propriamente dita, o que faz a Expandra, como a Expandra pôde, de alguma forma, mostrar um interesse através dos seus departamentos no desenvolvimento de um produto que tem uma característica bastante biológica de osteointegração, né, e voltada para a área da saúde especificamente. Boa noite, eu sou Heraldo Pasqualin Júnior, coordenador do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Expandra. A Expandra é uma indústria
que está no ramo metalúrgico por volta de 30 anos e tem uma série de empresas em São Paulo, Itupeva, no interior do estado, Joinville, em Santa Catarina. Em 1992, a Expandra implantou o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, voltado não só para a sua linha de produtos, como também para a busca de novos materiais, a pesquisa de novos produtos, enfim, novos caminhos. Nessa busca, houve o contato com diversas universidades, centros de pesquisa, porque adotamos a filosofia de que uma empresa não pode trabalhar sozinha. Ela precisa usar o que já existe dentro das universidades, enfim, precisa do trabalho de parceria, de cooperação. E foi nessa busca, nesses contatos, é que surgiu a oportunidade de trabalharmos juntamente com o Departamento de Materiais da Universidade Federal de São Carlos e iniciamos a pesquisa sobre os produtos à base de fosfato de cálcio, com a intenção de, a médio prazo, até montarmos uma empresa que comercializasse esse e outros produtos. Ok. Dentro dessa característica, né, de interesse, e aí talvez até antecipando o que Heraldo possa colocar, a importância da interação entre as universidades, o aspecto da engenharia, do departamento de materiais, a necessidade do desenvolvimento do material, sob o aspecto físico especificamente, e a necessidade da realização dos estudos de biocompatibilidade. E foi aí que entrou o Centro de Estudos Endodônticos, João Augusto Fleury Varela, na minha pessoa, no Departamento de Endodontia da Universidade de São Paulo, analisando um material que tem toda essa história e que passa a ser avaliado na sua biocompatibilidade em pequenos animais, num projeto mais elevado em cães, na mandíbula, no preenchimento de cavidades. Portanto, chegamos agora num produto final, que é o BioSint, que chega a ser testado dentro de uma sequência que data de 1995, 94, no seu início, 94, né? E que segue mais ou menos os padrões que são os padrões americanos. Quer dizer, num produto onde a avaliação ela passa a ser desenvolvida por outra universidade, na busca sempre do produto que vai sendo modificado, que vai sendo alterado na medida em que os resultados vão sendo observados. Talvez o Anselmo possa fazer alguma colocação a respeito do próprio produto, né, da própria BioSint, da característica das suas partículas, da sua característica em semelhança, por exemplo, aos produtos anteriores até, né? E a característica dessa hidroxiapatita hoje, no sentido da sua retomada a nível internacional, que eu acho que seria bastante importante. Quando nós começamos a estudar a hidroxiapatita, a primeira coisa que nós nos preocupamos foi em caracterizar as hidroxiapatitas que estavam disponíveis no mercado brasileiro. E usando os equipamentos que são bastante sofisticados para a caracterização completa desse material, sobre o ponto de vista físico-químico, que é o que interessa para a gente, nós percebemos que vários dos materiais que estavam sendo comercializados sob o nome hidroxiapatita, na realidade não eram hidroxiapatita, e muitos deles não tinham 1 grama de hidroxiapatita dentro do material. E, inclusive, alguns dos materiais comercializados tinham impurezas que eram inadmissíveis pelas normas internacionais. Como no Brasil não existe norma, era possível comercializar esse tipo de material. Nós nos preocupamos em desenvolver um material a nível das normas internacionais, mas a um preço brasileiro desse material. Então, nós, quando começamos a estudar o sistema fosfato de cálcio, a primeira coisa que a gente percebeu é a complexidade desse sistema. O número de compostos de fosfato de cálcio que existem é absurdamente elevado. Então, qualquer desvio na síntese desse material acaba dando origem a várias outras fases que são de fosfato de cálcio, mas que têm um comportamento muito diferente do fosfato de cálcio. Então, é preciso tomar muito cuidado para que se possa caracterizar o material e verificar se ele realmente é o que se espera que o material seja, tá? Então, dentro desse aspecto é que a participação nossa no desenvolvimento e a possibilidade de caracterização por causa do aspecto multidisciplinar que essa matéria envolve foi fundamental. Só que o aspecto físico-químico, por mais que ele garanta que o material é o material correto,
Alguns outros aspectos físicos, como a granulometria do material, às vezes pequenas imperfeições dentro da própria estrutura do material, alteram completamente o comportamento. E a única maneira de se saber se o material é realmente um material adequado é fazendo os testes biológicos. Então, é nesse aspecto que, depois que, sob o ponto de vista físico-químico, o material estava desenvolvido, então era o momento de se testar e ver que existiam materiais que tinham comparativamente a mesma características que os materiais importados, mas, entretanto, precisavam ser avaliados sobre o aspecto biológico. E nesse momento é que as amostras foram repassadas, então, para o professor José Luiz. Bom, eu gostaria agora de aproveitar a oportunidade e de fazer uma pergunta pública, né, ao engenheiro Heraldo, que é representante da Expandra, e dizer o seguinte: é normal, é comum em outros países essa característica de parceria, esse tipo de cooperação. E, obviamente, existem motivos claros para que essa cooperação exista. Eu gostaria de perguntar ao Heraldo, no conceito da Expandra, o que fez com que a Expandra buscasse a Universidade de São Carlos, a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a disciplina de endodontia, para a avaliação do seu produto, da hidroxiapatita, hoje o Biosint? A empresa nacional, na sua maioria, ela tem uma visão imediatista, ou seja, busca-se um produto pronto, um produto que possa ser colocado no mercado rapidamente e trazer os frutos à empresa. A prática do desenvolvimento, da parceria, não é muito comum no Brasil. E muito menos comum é se chegar a um resultado, se chegar a um produto final. A Expandra, desde que implantou o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, ela passou a pesquisar novos caminhos para a própria diversificação da empresa. Buscando esses novos caminhos, a empresa percebeu que não era viável a montagem de laboratórios específicos para diversas tecnologias, a compra de equipamentos sofisticados e a contratação de pessoal altamente especializado, pesquisadores, já que isso havia nas universidades. As universidades têm departamentos de pesquisa dotados de toda a infraestrutura e a empresa optou pelo trabalho de cooperação, de parceria. Na qualidade de empresário, de responsável pela Expandra, quais outras vantagens essa cooperação traz para a empresa? Essa cooperação trouxe para a empresa a vantagem de termos um produto com a chancela do Departamento de Engenharia de Materiais de São Carlos e da Odontologia da USP. E isso vai mostrar o grau de confiabilidade que esse produto pode ter. E, ao contrário de muitas parcerias que acabaram não dando certo ou não chegando a um produto final, essa parceria envolvendo a Expandra e a Universidade Federal de São Carlos resultou numa empresa chamada Biosint, situada em São Carlos, e que tem como metas, como objetivos, a pesquisa, o desenvolvimento e também a comercialização de uma série de produtos para a área odontológica e para a ortopedia em geral. Anselmo, ouvindo o Heraldo comentar esses fatos aqui agora, eu começo a imaginar um caminho mais amplo no que se refere à pesquisa, na avaliação e na identificação de novos produtos. Como professores, como pesquisadores, eu gostaria que você pudesse realizar alguns comentários sobre aquilo que existe de projeto, sobre aquilo que está sendo ainda pensado, ainda não começou a ser avaliado como material, ou mesmo na biocompatibilidade, como é o caso do cianoacrilato, como é o caso, por exemplo, do biovidro, de alguns tipos de trióxidos que possam ser analisados daqui para frente. E aproveitando a deixa, né, que ele demonstra um total interesse de continuar essa parceria, que para nós também é bastante interessante. Uhum. Bom, na realidade, é claro, nós começamos a trabalhar com a hidroxiapatita porque ela era um material bastante interessante como ponto de partida. Mas a partir do momento que você começa a mexer com os fosfatos de cálcio, você percebe que existem vários outros produtos que são extremamente interessantes. Então, por exemplo, a fluorapatita, tá, ou os cimentos à base de fosfato de cálcio, são produtos bastante interessantes.
Existem também peças que são feitas a partir da hidroxiapatita, como blocos densos e porosos, que também são bastante utilizados. E existem materiais que fogem do sistema fosfato de cálcio propriamente dito, que são, por um exemplo, as colas biológicas, como são chamadas. Em uma interação com o Departamento de Biomateriais da Universidade de Havana, em Cuba, nós começamos um processo de troca de tecnologia e cooperação muito interessante. Cuba é um dos países mais avançados do mundo, por incrível que possa parecer para algumas pessoas, na área de saúde. Eles investem muito fortemente nisso, são extremamente sérios e os produtos deles são aprovados nos países mais desenvolvidos do mundo. Não existe nenhuma questão a respeito disso. Buscando apoio para não ficarmos reinventando a roda, nós cooperamos com alguns pesquisadores do Departamento de Biomateriais da Universidade de Havana, principalmente o Dr. Raul Garcia, que esteve recentemente no Brasil e deve estar voltando agora. Nós começamos o desenvolvimento do Tissuacril, que é um produto, que é uma cola biológica, e é um produto muito promissor dentro dessa área. E a ideia inicial é que a gente comece a aprender com eles, porque eles já estão fazendo, e depois começamos então a desenvolver a nossa própria tecnologia para fazer isso. Então existe um campo muito grande, existe uma quantidade muito grande, mas para que isso possa acontecer de uma maneira efetiva, é fundamental que o usuário, ou seja, que o cirurgião dentista brasileiro, ou que o empresário que perceba a importância dessa possibilidade de cooperação, se aproxime do lugar onde esse material pode ser desenvolvido e caracterizado, que é o Departamento de Engenharia de Materiais, do qual eu faço parte, ou outros departamentos que existem em outras universidades. Cabe lembrar que o governo brasileiro mandou muita gente para fora e gastou muito dinheiro treinando, muita gente com o dinheiro pago pelos impostos, montou laboratórios fantásticos ao nível dos melhores laboratórios que existem nos países mais desenvolvidos do mundo, e eles estão aqui à disposição das pessoas que conseguem enxergar a possibilidade de se usar essas ferramentas. Sem dúvida nenhuma, fica claro então que essa interação ela é absolutamente salutar, tanto para a comunidade, tanto para a odontologia, tanto para a engenharia, no sentido de melhoria do produto, no sentido de qualidade a nível internacional, posto a preço da realidade nacional. É exatamente isso que significa a interação da universidade com a empresa, no sentido de valorizar ainda mais as suas possibilidades de avaliação e de desenvolvimento de materiais e buscando sempre um custo posto à realidade nacional. Então, portanto, mais uma vez, a universidade, as universidades, e seria até importante que isso fosse bem claro, existem centros de excelência dispostos pelo Brasil todo, estão à disposição, não só com a necessidade de um contrato formal, mas sim pela simples cooperação de pessoas interessadas em desenvolver esse tipo de avaliação, e é exatamente essa a finalidade desse nosso bate-papo, tentar esclarecer e tentar colocar a grande possibilidade dessa relação, dessa interação entre a empresa e a universidade, onde o maior privilégio, o maior privilegiado, sem dúvida nenhuma, será aquele que vai realizar a sua prática clínica. Muito obrigado e boa noite a todos. A PCD TV fica por aqui, mas semana que vem, você já sabe, nós temos um encontro marcado. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.